Pega a sua Bíblia comigo, irmãos, por favor. Abra em Oséias, capítulo 14. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Vamos orar. Pai, é a tua palavra que o teu Espírito possa me usar agora conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: volte para o Senhor. Pode se sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Irmãos, aqui através do profeta Oséias, Deus está chamando o seu povo de volta para Ele. Se Deus os chama de volta, é porque um dia foram do Senhor, estiveram perto dele, mas agora estavam longe. E o Senhor diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque por teus pecados estás caído. O pecado do povo, irmãos, estavam afastando eles do Senhor. Nos dias do profeta Oséias, o povo estava em adultério espiritual. O povo estava em infidelidade com Deus. Deus se mantinha fiel, todavia o povo de Israel estava sendo infiel para com o Senhor. E Deus diz que os pecados deles era a causa dessa separação, era o fato, era a razão pela qual estavam longe do Senhor. E através do profeta Joel, irmãos, Deus mostra o seu amor, Deus mostra a sua fidelidade com o povo, mas Deus também confronta os seus pecados. Era um tempo de muita idolatria, era um tempo de mornismo espiritual muito grande, um tempo de apostasia, de afastamento de Deus. E então Deus levantou o profeta Oséias, e o profeta Oséias teve um ministério, irmãos, assim, digamos, um pouco particular, um pouco diferente dos demais profetas, porque Deus mandou Oséias se casar. Deus falou: Oséias, você vai se casar, mas você não vai se casar com uma mulher qualquer. Você vai se casar com uma prostituta. Porque eu quero, através da sua vida, do seu casamento, da sua história, da sua família, mostrar o adultério espiritual que o meu povo está vivendo. Mostrar a infidelidade da minha igreja. Mostrar a infidelidade do meu povo para comigo. Então, através do seu casamento, eles vão entender de forma mais clara o que eu estou querendo dizer. Eu creio, irmãos, que eu já aprendo com Oséias, eu e você podemos aprender com Oséias. O seguinte, eu creio, irmãos, que Oséias tinha um plano, um projeto no coração dele, como todos os homens da época. Escolher uma linda mulher, uma das virgens de Israel, né, e se casar com ela. Ele tinha esses planos, porque ele era uma pessoa comum como eu e você. No entanto, Deus vem dizer: não, você vai se casar com uma mulher que vive na prostituição e no adultério. E isso nós já aprendemos, né, com Oséias, porque Oséias, irmãos, ele poderia ter dito a Deus: não é isso que eu sonhei para mim, não é isso que eu quero, né? E ele poderia fazer como Jonas, fugir, porque na verdade a decisão de um casamento é uma das decisões mais importantes para a vida de alguém. E você vai casar com alguém que te ama, que você ama, que
você sonhou, que você projetou, alguém que você escolheu. Mas Deus vem dizer: não, eu quero que você faça assim. E talvez ele tenha pensado: nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim, sendo eu um profeta do Senhor, um profeta de Deus, e procurar uma mulher prostituta para me casar com ela. Mas Deus disse: é assim, assim tem que ser, assim deve ser. Ele poderia ter dito sim ou não, porque eu e você temos livre-arbítrio, temos poder de escolha, e Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Eu e você podemos dizer: eu me rendo, ou não. Essa escolha é muito particular, muito pessoal, e eu não vou passar a minha vida vivendo com alguém que não me ama, que não vai corresponder ao meu amor, que vai me trair o tempo todo. Eu não vou ter filhos com alguém assim. Ele poderia dizer não, mas ele disse sim. Diferente do profeta Jonas. Será que eu e você teríamos esse mesmo comportamento do profeta Oséias? Quem sabe Oséias tinha alguém que ele amava, Quem sabe tinha alguém que ele tinha planos para casar-se com aquela pessoa. Mas Deus vem dizer: não, você vai procurar alguém. Deus estava dizendo: eu também estou procurando o meu povo. Assim como você vai procurar alguém, eu procuro a minha igreja traidora, a minha igreja adulta, a minha igreja que não me ama, como diz que me ama, que fala que está comigo, mas não está comigo, que me troca em todo o tempo, em todo momento, por pessoas, por coisas, por suas escolhas, por suas decisões. Então, irmãos, eu imagino Oséias, seu encontro com Gomer, o nome da esposa da mulher com quem ele se casou. E posso pensar também, podemos imaginar o casamento, e ele convidando a família, convidando os amigos, e quem sabe muito preconceito ele tenha sofrido. Mas você tem certeza disso? Essa mulher não é uma boa pessoa para você. Tanto que a Bíblia diz: Gomer, filha de Diblaim, se cita o nome do pai dela, ou da mãe, não sei se é pai ou se é mãe, mas era uma pessoa conhecida do povo, conhecida da sociedade. Quando cita o nome na Bíblia do pai ou da mãe, é porque é conhecido. Geralmente se cita o nome do pai, porque é uma pessoa conhecida na sociedade da época. Então quem lesse o escrito entenderia de que família estava se falando. Então era uma mulher conhecida. Ele se casou com essa mulher, e talvez no seu casamento, ele tenha tido alguns problemas, porque a família: mas você vai casar com essa pessoa mesmo? E vai ser assim mesmo? Deus disse, e vai ser assim. Mas ele não estava preocupado tanto com as pessoas, com o que elas iriam dizer, ou pensar, ou falar, quanto ele estava preocupado com Deus. Porque ele estava preocupado em atender mais o Senhor do que olhar para o que as pessoas iriam dizer, as conclusões que as pessoas iriam tirar. Que nós também estejamos mais preocupados com o que Deus pensa de nós, e não com o que as pessoas pensam de nós. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração lá no profundo. Amém, irmãos? E Ele então renuncia tudo, e Ele se propõe a casar-se com essa mulher, Gomer. Irmãos, o casamento dele com essa mulher, Deus queria que ele a amasse de todo o coração e de toda a alma, apesar dela. Apesar de que ela não seria uma mulher que daria o devido valor para ele, que
que lhe seria fiel o tempo todo, ela seria uma pessoa que lhe causaria muito sofrimento, muitas tristezas, muitas decepções. Deus estava dizendo: é assim que eu me sinto com o meu povo, né? Deus nos ama apesar de nós, irmãos. Deus me ama apesar de mim, e Deus ama você apesar de você, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, nossas fraquezas. Deus, Ele tinha abençoado Israel, acolhido Israel como um esposo acolhe a sua esposa com carinho e amor. Mas a nação traiu com outros deuses, afastou-se do Senhor, mergulhou completamente no pecado, e Deus estava dizendo para o povo: é isso que vocês estão fazendo. Deus nos ama apesar de nós, e através, irmãos, desse casamento, Deus mostra a fidelidade dele, porque Oséias, ele foi completamente fiel à sua esposa infiel. Ele nunca a traiu, apesar dela, né? Ele a amou com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Ele foi abandonado por ela, desprezado por ela, pisado por ela, mas se manteve fiel. Assim é Deus conosco. Assim era Deus com o povo de Israel. Deus estava dizendo: apesar de tudo, apesar da vossa infidelidade, eu me mantenho fiel a vocês. Apesar da vossa falta de amor, eu continuo amando vocês de verdade. No capítulo 3, irmão, no capítulo 3, Deus diz a Oséias que ele deveria procurar a mulher adulta e trazer de volta para sua casa e mostrar o seu amor e a sua fidelidade para com ela. Ao que dá a entender no capítulo 3 é que se trata dessa mesma mulher. Dessa mesma mulher que um dia ele amou, que ele conheceu, que ele acolheu, que ele cercou ali de todo conforto dentro da sua casa, do seu lar, que ele proveu, que ele supriu. Essa mulher o deixou. Essa mulher o abandonou, e quem sabe o Oséias, nesse momento de abandono, de tristeza, tenha desistido dela. Mas Deus diz assim: não, Oséias, vai lá, chama a sua mulher de volta. Vai lá, ama a adulta, busca a sua mulher novamente e traga ela para perto de você. Porque é isso que eu tenho feito com o meu povo. Apesar da sua infidelidade, eu tenho buscado, eu tenho ido atrás. Irmãos, é assim comigo e com você também. Deus tem nos procurado, Deus tem se importado conosco, Deus tem se lembrado de nós. Deus não se esquece de nós. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, por favor: o amor de Deus, é incondicional. O amor de Deus, irmãos, é incondicional. Deus, ele não impõe condições para nos amar. Apesar de que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro, de forma incondicional. Apesar de nós, Ele nos amou. Aqui no livro de Oséias, no capítulo 6, verso 6, fala de uma conversão insincera, uma conversão do povo que não era de fato, não era de verdade, não era real. Diz assim: olha, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Porque o povo, irmãos,
trazia os sacrifícios, porque o povo ia até o templo e lá oferecia os sacrifícios no altar, os sacerdotes apresentavam ao Senhor, mas tudo aquilo era um mero culto, era um ritual, era algo que eles estavam acostumados a fazer, era a religião deles, e eles estavam vivendo na religiosidade. Então o Senhor vem dizer: olha, eu desejo misericórdia, amor de fato, de verdade. Não basta uma religião, é preciso que vocês vivam o amor a cada dia, é preciso que vocês se amem de fato, de verdade, no dia a dia de vocês, que vocês tenham misericórdia, que vocês tenham amor, porque isso não havia no meio do povo, misericórdia e amor. E o Senhor diz: conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Em vez de você se esforçar por simplesmente cantar, por simplesmente estar na igreja, por simplesmente fazer certos sacrifícios, Deus está dizendo: conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Conhecimento aqui tem a ver com intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Então, irmãos, ao mesmo tempo que o povo praticava a religião, ia no tabernáculo, levava os sacrifícios no tabernáculo, ao mesmo tempo que o povo dizia que servia, que amava a Deus, que adorava a Deus, que tinha comunhão com Deus, de fato não tinha. Porque a mulher de Oséias, ela ia para sua casa todos os dias, mas todos os dias também saía com outros homens e traía Oséias com outros homens. Ela mostrava uma fidelidade que não era real, uma aliança que não era verdadeira, um compromisso que não tinha um verdadeiro fundamento. Quantas vezes, irmãos, eu e você também mostramos que servimos a Deus, que temos aliança com Deus, por causa nós frequentamos a igreja, nós carregamos uma Bíblia, nós dizemos que somos crentes, nós falamos, mas Deus nessa manhã vem questionar se isso é um fato, se isso é real, se essa aliança é verdadeira, se ao sairmos daqui nós não vamos trair e cometemos adultério espiritual, como o povo estava fazendo. O povo estava andando, tentando andar em dois caminhos, no caminho estreito e no caminho largo. Estava mais no caminho largo que no caminho estreito. Mas, irmãos, não existe comunhão das trevas com a luz. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo nos afastarmos dele por qualquer coisa. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e o trocamos por pessoas, por coisas. Nós não podemos fazer isso. Deus, Ele espera de nós realmente um compromisso real e verdadeiro, uma aliança verdadeira. E nessa manhã é manhã de renovação lá de você. Glória a Deus. Amém? Como é que tem sido a nossa vida no dia a dia, irmão? Será que nós temos sido autênticos na nossa fé, verdadeiros com Deus, ou são somente aparências? Perguntavam para Gomer: quem era o seu marido? O profeta Oséias. Sou casada com ele, eu sou dele, mas não era. Ela era de todos os homens, menos de Oséias. Oséias supria, acolhia, amava incondicionalmente, recebia ela de braços abertos todos os dias em casa, mas ele sabia que ela não o amava. Ela dizia
amava, mas não amava. Às vezes eu e você agimos assim com Deus. Eu amo a Deus, eu tenho aliança com Deus, eu tenho compromisso com Deus, mas não é verdade. E Deus sabe disso, e nós também sabemos disso. 3 pessoas nos conhecem muito bem. Eu me conheço, Deus me conhece, mas o diabo também me conhece. 3 pessoas conhecem você muito bem: Deus, você mesmo, o diabo também conhece. As pessoas não nos conhecem bem, podem até se enganar com a nossa aparente fé, com o nosso aparente compromisso, com a nossa aparente aliança, mas só Deus conhece ao fundo do nosso coração. Só Deus sabe o que está dentro de mim e você por Ele. E às vezes nós estamos vivendo em infidelidade conjugal com Deus. Às vezes estamos traindo o Senhor, estamos adulterando e colocando outras coisas no lugar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Oséias capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim: olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Deus está dizendo: eu tirei meu povo do Egito, era um menino ainda, eu acolhi, chamei, mas quanto mais eu o chamava para perto de mim, mais eles se afastavam de mim. Eu e você temos nos aproximado de Deus ou afastado dele? Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, ao Deus Baal, queimaram incenso aos ídolos esculpidos que fizeram, mas fui eu que ensinou a Efraim a andar. Ou seja, foi eu que ensinei esse povo a andar. Foi eu que coloquei esse povo de pé, tomando nos braços, como Oséias abraçava Gomer, com carinho, tomando-a nos braços, provendo de amor, mas ela não reconhecia o seu amor. Diz aqui: mas eles não perceberam que foi eu que os curou. Uma coisa que a Gomer pensava era o seguinte: que o conforto dela e a boa vida que ela levava era por causa da sua vida de pecado, de adultério, de traição. Mas ela não percebia que quem provia ela era o Oséias. Era o Oséias que acolhia dentro da sua casa e lhe dava conforto. Deus tem nos abençoado também, mas às vezes eu e você não temos percebido, nem temos dado glória, nem graças a Deus por aquilo que Ele tem feito. Não temos dado valor às bênçãos de Deus na nossa vida. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Libertou o povo, restaurou o povo, tirou do Egito, tirou da escravidão, supriu, guardou, abençoou. E o que Deus estava recebendo? Ingratidão. Acaso não voltarão ao Egito e à Assíria, e não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Deus está dizendo: será que com esse comportamento, essa atitude de vocês, não virá juízo? Não vão voltar para o Egito de novo? A Assíria não vai castigar vocês de novo? Será que isso não vai acontecer? Através do profeta Oséias, irmão, Deus está chamando o povo para os seus braços novamente, dizendo: volta para mim. Volta para mim. Abra o coração. Renda-se. Entregue-se. Entregue-se totalmente. Não fica nesse negócio. Hoje está comigo, amanhã está com o outro.
Hoje está na minha presença, amanhã está lá fora. Tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Oséias renunciou aos seus sonhos para viver os dela. Deus decidiu fazer parte da nossa vida, da nossa história. Nem precisava. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Mas Ele nos ama. E é por isso que Ele se importa. Porque quem ama não esquece. Amém? Oséias não estava se sentindo correspondido. Será que Deus tem se sentido correspondido com o nosso amor, com a nossa entrega? Muitas vezes Oséias chorou por sua mulher, com certeza. Especialmente quando ela foi embora. E Deus disse: vai buscar de novo. Porque Oséias a amava de toda a sua alma. Deus tem se entristecido comigo e com você também. Com as nossas atitudes, com os nosso comportamento. Comportamentos estes que não estamos dispostos a mudar e a deixar, a abandonar. Como Oséias sentiu a ingratidão e o desprezo da sua mulher, Deus também se sente assim muitas vezes conosco. Se sentia com o povo de Israel. E a história de Israel também ilustra a nossa vida, a nossa história, a nossa vida com Deus. Oséias passou noites em claro pensando nela. Assim também como Deus nos espera, pensando em nós, pensando na nossa vida, na nossa história. Quantas vezes Oséias teve que implorar pelo seu regresso, para que ela voltasse, né? E o texto que nós lemos aqui, de Oséias capítulo 14, no finalzinho do capítulo, no finalzinho do livro, né, de Oséias, um apelo final do capítulo 14, Deus diz assim: Israel, volte para o Senhor, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de ouvirmos o sacrifício dos nossos lábios. Nesse apelo final aqui do livro, irmãos, Deus está como que gritando, né? Volta para mim. E é o que Ele diz para mim e para você hoje. Que nós possamos voltar ao Senhor, mas com arrependimento. Aleluia. Com sinceridade, com realmente o coração aberto para vivermos uma nova vida. glória a Deus. Só assim, irmãos, a nossa aliança com Deus vai se manter firme. Porque Deus guardou e guarda a sua aliança conosco. Mas às vezes eu e você não guardamos a nossa aliança com Ele. Nós não somos fiéis, nós somos infiéis. Que nós possamos olhar agora para a nossa vida, para as nossas atitudes, nosso comportamento. Pedirmos perdão a Deus. Porque Deus está dizendo para mim e você colocarmos a aliança de amor.